Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início ao nosso programa das 15 horas de domingo. Hoje é dia 13/8/2023. Como diz sempre o pastor Walter, o ano está passando muito rápido. O nosso tema de hoje é a oportunidade perdida. Nós estamos estudando o assunto, fazendo uma conexão dos aspectos e marcadores proféticos encontrados no livro de Cantares de Salomão e que se cumprem nos nossos dias. O texto está em Cantares, capítulo 5. Mas antes, apresentar os nossos colaboradores. Gabriel, Felipe, Davi e Micaela. Micaela já é a segunda vez que vem conosco participar do programa. A primeira pergunta, lendo Cantares, capítulo 5, verso 8, a quem profeticamente a igreja infiel faz o apelo? Quando se dirige às filhas de Israel? E qual o tempo profético que o verso se refere? Nós temos uma resposta de uma senhora do grupo de acessibilidade do Rio de Janeiro, Keila Virgulino, daqui do Rio de Janeiro. Vamos ver os vídeos, depois vocês estão convidados a comentar um pouco da pergunta. Amém? Amém. Em resposta à pergunta de número 1, o tempo vivido é após o arrebatamento da igreja fiel. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 1, nos diz: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência. Inclina o teu ouvido. A igreja infiel não aceitou os conselhos do Senhor, mas se lembrou das promessas feitas a Israel e apela, suplica ajuda, que interceda por ela ao amado. Amém? Amém. Gabriel, você viu o vídeo da Keila? Amém. Seu comentário. Amém. Então, foi muito maravilhoso o vídeo da nossa irmã. E para fazer também um adendo com o que foi dito, nós podemos ir ao texto que está no livro de João, que é o capítulo 1, verso 11, que diz assim: Veio para o que era seu e os seus não receberam. Nesse texto, ele fala das filhas de Jerusalém, que quer dizer que é Israel, que quando o Senhor Jesus veio na sua primeira vinda, eles não aceitaram, eles rejeitaram. E também é interessante que a igreja infiel, por conhecer a história, por conhecer a revelação e por muitas das vezes estar em nosso meio, eles foram atrás de Israel. Foi atrás desse povo porque sabia que para eles, exclusivamente para eles, teria uma segunda chance, mas não para a igreja infiel, porque o momento da graça havia cessado e agora Jesus trataria com Israel pelo período do juízo. E o tempo que se refere a esse texto é o pós-arrebatamento. Amém? Isso mesmo. Agora, vamos pensar um pouquinho. Vai ter uma segunda chance? Vai ter uma segunda chance apenas para o povo de Israel, mas para a igreja infiel que irá ficar nesta terra, não haverá uma segunda chance. Então, aquilo que se diz, uma vez salvo, salvo para sempre, é uma inverdade, não é isso? Alguns de vocês querem falar mais alguma coisa? Não? É interessante Fala, também, Micaela. quando a gente vê, né, quando a igreja fala que ela está enferma de amor. Foi como o nosso irmão Gabriel falou, a igreja negou, né, não se atentou. E a gente pode ver, um que foi enfermo de amor foi Judas Iscariote. Porque Judas, né, ele também andou com Jesus, ele também teve uma experiência com Jesus. E assim como a igreja infiel, ele trocou a experiência dele por 30 moedas de prata. E a igreja infiel é essa igreja que tem essa experiência, mas troca essa preciosidade, né, pelas coisas desse mundo. E assim como Judas, né, esse enfermo de amor, Judas se arrependeu quando ele viu o que ele fez, tanto que ele foi se matar, né? E por que enfermo de amor? Porque esse enfermo, né, quando a gente pensa em enfermidade, pessoa que fica muito doente, se a gente pegar a tradução, ela fala isso, que ela tá tão angustiada que ela vai morrer, né? E quando a gente percebe a troca, a igreja infiel percebe essa troca, né? Ela também sente esse sentimento, é uma doença que gera morte. Vai gerar uma morte espiritual, né?
para a igreja, assim como Judas, que esteve com Jesus, e quando ela percebe a troca, ela viu quem era o amado, se dá conta do amado, né? Ela só resta morte para ela. Então, os infiéis são aqueles que viveram, participaram da igreja. Exatamente. E se distanciaram, não é isso? Isso mesmo. Eles conhecem tudo, Isso mas se mesmo. afastaram. Para eles não tem outra chance, né? Não tem. Não tem. É uma coisa... Pastor, Pode falar, Davi. irmãos, a paz do Senhor, primeiramente, eu gostaria de só citar um texto aqui que endossa o que os nossos irmãos Gabriel e Micaela falaram, que está em Apocalipse 8:13, que é após o toque da quarta trombeta, quem diz: "E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes de trombeta dos 3 anjos que hão de tocar." Ou seja, na quarta trombeta, como nós já sabemos e estudamos anteriormente, Jesus voltará e arrebatará a sua igreja. Como diz o louvor, o sol se escurecerá das nossas coletâneas. Amém, Senhor. E neste momento, a igreja infiel, ela falará isso para as filhas de Jerusalém, que é o povo de Israel. Fale ao meu amor, que eu estou esperando. Porém, ele não ouvirá mais a voz e a súplica da igreja infiel, porque ele havia o rejeitado. O tempo passou. O tempo passou. E o tempo para a salvação é agora. O arrepender-se é agora, para que depois não ouçamos dos anjos o ai, ai, ai daqueles que ficarem. Micaela falou sobre morte, né? Judas tentou se matar, né? E haverá um tempo que quem ficar, ele vai tentar a morte, não haverá. A Bíblia vai ser um mero livro, porque não existe mais quem revelou os textos, não é isso? Amém? Amém. Podemos passar para a pergunta 2? Podemos. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 9, quem profeticamente vai responder ao apelo da igreja infiel? Israel ou o mundo? Nós temos a resposta de Larissa Veiga, de Divinópolis, Minas Gerais. Vamos assistir o vídeo, depois nós vamos fazer um comentário. Profeticamente, quem responderá o apelo da igreja infiel será o mundo e um conjunto de tudo aquilo que ficar após o arrebatamento da igreja fiel. A resposta, que está em Cantares 5:9, diz: "Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuraste?" Essa resposta mostra que a igreja infiel será cobrada por ter trocado Jesus por outros amores. Essa igreja até falava de Jesus, falava da palavra, se engrandecia pelos conhecimentos que possuía, mas acabou desprezando as doutrinas. Isso mostra também que a igreja infiel, ela tem vários amores, mas só Jesus é o único e verdadeiro amor da igreja fiel. A paz do Senhor Jesus. Bem, irmãos, nós vimos aí a resposta da Larissa Veiga, lá de Divinópolis. Felipe, comentário. Como vemos ali, a irmã respondeu muito bem, né, falando que foi o mundo, que é o conjunto de tudo aquilo que ficará. Porém, ela falou uma coisa que eu achei interessante ali no final, falando acerca da igreja infiel. Sim. O que ela disse? Ela falou que ela tinha muitos amores, ou seja, ela trocou o noivo por outros amores. E o que nós vemos na palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21? Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes para a esquerda ou para a direita. Certo? E lá no Novo Testamento, nós observamos que Jesus ele falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, esse caminho é Jesus. E nós, como servos do Senhor, nós recebemos essa bênção. Fomos lavados, fomos remidos pelo sangue de Jesus para estarmos andando nesse caminho. Ou seja, hoje nós somos participantes desse projeto de salvação. E salvação é ato e processo. E qual o problema da igreja infiel? A igreja infiel, ela parou no ato. Ou seja, o caminho foi apresentado. Jesus se apresentou, se revelou a ela. Porém, o que ela tem feito? Tem olhado para a esquerda e para a direita. E essa não é a característica da igreja fiel. Por quê? Porque o caminho foi apresentado e a igreja fiel, a noiva de Cristo, ela caminha reto, rumo à eternidade.
Graças a Deus. E é aquilo que nós estamos falando, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu estou no ato, resolvi o meu problema. O processo não precisa. E a igreja infiel falha justamente nisso, né? No meio do caminho, eles rejeitam, deixam, falam mal, e não é bessa. Quem mais? Amém. Não, o que é triste que o que estamos vendo é que a igreja infiel não é aquela pessoa que não conhece o evangelho. O que é triste é que a igreja infiel é aquela pessoa que muitas das vezes está no nosso meio. E é nítido que, ao buscar ajuda com Israel, eles sabiam que Israel servia apenas a um Deus, esperava apenas um Deus. Mas também o que é muito triste é que a igreja infiel, justamente com o mundo, eles não servem apenas a um Deus. Eles servem muitos deuses. É o Deus da riqueza, é o Deus da prosperidade, é o Deus que faz a igreja infiel ir apenas até o ato, mas não seguir no processo. Então, muitas das vezes, a igreja infiel vive aquele momento, é igual o texto os textos anteriores, que ele colocou a mão pela verga da porta e o meu coração sentia. Ou seja, a igreja sabia que era um amado, mas aquilo não era amor, era só uma emoção, era um momento, era aquilo que ela estava sentindo, mas infelizmente eles podem aproveitar que está no tempo para buscar, mas infelizmente muitas das vezes não está buscando e infelizmente ficará. Tem tudo para abrir a porta, né? Exatamente. Mas não abre, né? Abre a porta do teu coração. Tem tudo para ser uma bênção, mas rejeitam, né? Como é que nós vamos falar? Pode ser o medo, né, de receber uma bênção e acaba se contaminando com o mundo, né? É verdade. A coisa vai deteriorando, a porta vai se fechando cada vez mais para o Senhor. Micaela, uma coisa? Davi? Assim, pastor, interessante desses textos, né, que o Senhor falou, foi um ovo das crianças, né? Abre a porta do teu coração e deixa Cristo tentar. E tem um texto na palavra que diz o seguinte: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Mas o texto aqui que eu quero citar é Gênesis, capítulo 28, versos 31 ao 34, que diz o seguinte: então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a minha primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu e levantou-se e foi-se. Esse é um dos muitos amados da igreja infiel. É aquilo que Felipe falou. Felipe não, Gabriel falou isso. Né? São muitos oferecimentos. Prosperidade, né? Hoje só vê prosperidade. Olha, me dá a metade que tu vai ganhar em dobro. É verdade. E nós, eu vou me colocar como vocês, né? Nós jovens hoje precisamos ter cuidado. Principalmente no lugar, na nossa faculdade. Sim, é verdade. A faculdade é um dos amores. Ali se apresentam vários amores. Muitos. E se você não estiver firme no processo, você cai. Amém? Exatamente. Uma coisa? É interessante, né, que a gente não se dá conta dessa troca. Isso. Muitas vezes é feito de forma muito sutil. E acaba sendo deuses mesmo em nosso coração, né? E tá lá, adorar a Deus de todo o coração. Ele é único para nós. Mas em muito momento, de forma sutil, a gente troca e a gente não percebe. E cada vez mais a gente vai se esfriando, né? Até a nossa relação com o Senhor, nosso dobrar de joelho, a nossa busca à palavra, né? Se torna tudo muito raso. O mundo hoje é muito sutil. E essa sutileza leva vocês, principalmente, né, a se largar, a se deixarem levar por aquilo que o mundo está oferecendo. Nós precisamos sempre falar isso com os jovens, né? Cuidado, o alerta, né? Estar sempre firme na presença do Senhor. Podemos passar? Pastor, antes de nós passarmos a pergunta, e toda essa consequência, ela vai parar em 1 Samuel 15, versículo 28, que diz: então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Isso é muito triste. É o que, comparando com o Novo Testamento, Senhor, abre-nos, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E haverá um dia, né, em que os infiéis eles vão ser cobrados. Isso. Né? Vão ser cobrados pelos guardas. E eles vão falar assim, mas um dia eu profetizei, um dia eu falei, um dia o Senhor me usou para curar.
E agora onde eu estou? É essa angústia que nós não queremos viver. É a cobrança, né? É você lá no teu trabalho, você prega, e alguém fala, poxa, você pregou tanto para mim e você ficou? É isso que você pregou? Né? É essa angústia que haverá naquele dia. São os muitos açoites, né? Muitos açoites. Muitos açoites. Bem, pergunta 3? Pergunta 3. Ainda no verso 9, qual a aplicação profética da expressão mais formosa entre as mulheres? Nós temos a resposta do ungido Renato Siqueira, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos assistir depois. Davi, você que vai falar? Sim. Isso. Na expressão, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, é uma expressão que será usada pelo mundo, se dirigindo à igreja infiel, pelo fato dela ter ficado no arrebatamento, agora desprovida de toda beleza, porque apesar dela ter sido vista junto com a igreja fiel, no momento em que ela tinha toda a sua beleza, ela não valorizou a bênção. Em Cantares capítulo 4, verso 1, mostra as características da igreja fiel e toda a sua formosura. Diz assim a palavra do Senhor: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Uma igreja fiel que tinha a sua beleza, porque ela tinha o governo do Espírito Santo na sua vida. E ela tinha os pensamentos firmes na doutrina, no projeto do Senhor. A todos, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vimos aí o vídeo do Renato. Davi, qual seria a sua contribuição? Bom, pastor, a minha contribuição é a mesma que o nosso ungido muito bem disse. Uma frase que ele falou que me despertou foi o seguinte: e ela perdeu a sua beleza. Porque quando a palavra fala tu és formosa, como ele falou, tu és formosa, amiga minha, quando tu és formosa na palavra, quer dizer que ela tem uma forma. A igreja fiel, hoje, ela tem a forma que o Espírito Santo deu à igreja fiel. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que está atenta à voz do Senhor e às trombetas que o seu sonido está ecoando. Porém, a igreja infiel, ela tinha essa forma do Espírito Santo, ela tinha as vestes, ela tinha tudo. Porém, como o Ungido falou, ela não valorizou. Como diz em Apocalipse 13:18, e aconselho e o tique de mim compre ouro provado no fogo para te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os teus olhos com colírio para que vejam. Então ela precisa disso, ela precisa do ouro provado no fogo, né? O ouro provado no fogo é onde se tiram as impurezas. Então a igreja infiel, ela precisa hoje retirar as suas impurezas dentro de si para que ela possa contemplar e viver esta obra plenamente com o amado de sua alma e o único amado de sua alma. E os amores que nós falamos na pergunta anterior, ela tem que deixar de lado, ou ela não vai para o céu. Então ainda há tempo. Jesus Cristo não voltou. O tempo não é contado para a morte, né? O tempo é contado para a vida. Nós precisamos entender isso, né? O tempo ainda existe. Vamos lembrar, né? A Arca de Noé, fechada por fora, para não levar os nossos amigos, né? A vontade é sempre, mas ele não quer. É aquilo que um de vocês falou no intervalo, a salvação é única. Né? Micaela. E nós podemos fazer uma comparação também com a igreja de Laodiceia, né? E quando a gente abre lá em Apocalipse 3,15, né? Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Né? Aqui ela fala que ela era formosa, e aí ela vai ser questionada acerca disso. E aqui ela acha que ela é formosa, ela tem esse convencimento, ela acha que ela é fiel, né? Ela se auto-engana. Né? Mas como diz aqui, o Senhor é quem conhece as obras, e o Senhor que sonda os corações. Apesar da aparência, né? Naquele grande dia, tudo vai ser apresentado, tudo vai ser revelado, né? E
né, o pensamento que ela acha dela mesma, né, dela ser formosa, bela, né, o Senhor vê tudo, que ela é pobre, cega, miserável, né, e nu. Não tem nada, né? Não tem nada. Cega, miserável, nu. Gabriel. Amém. Então, pastor, também é interessante que a igreja infiel, ela é questionada pelo mundo. Como diz a pergunta, a mais formosa entre as mulheres. Ou seja, o que diferenciava as mulheres, no caso, seria ou você servia a um Deus, servia a um Senhor, então você era uma mulher especial. Você era uma igreja diferente, por ter o Espírito Santo, por ter o sangue agindo no meio do corpo. E ela e a igreja infiel é questionada justamente pelo mundo por conta disso. Ou seja, agora que o noivo já veio e buscou a sua noiva, a sua amada, você ficou. Ou seja, não tem mais nada, absolutamente nada, que vai te diferenciar do mundo. A sua beleza, você já não mais tem. O seu caráter, o sangue, o corpo, você já não tem mais nada disso. Porque o noivo já veio e já retirou a igreja, sim, que é a fiel e foi morar com o noivo na eternidade. O noivo veio, retirou o Espírito Santo e nos dá a revelação. A beleza da igreja fiel é essa. Exatamente. É ouvir o Senhor falar. A igreja fiel até um dia ouviu. Né? Conhece a voz, mas não abriu os seus ouvidos para entender. Eu posso ler rapidinho claro. Só o verso 1, que diz assim: já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Ou seja, já está chamando a igreja não mais de noiva, de esposa. Colhi a minha mirra. O que quer dizer a mirra? Já colhi as suas dores, já colhi os seus sofrimentos. Com as minhas especiarias. Ou seja, eu também já colhi as minhas bênçãos que estavam sobre a terra. Comi o meu favo com o meu mel. Ou seja, já busquei também a palavra revelada. Bebi o meu vinho com o meu leite. O Espírito Santo já se foi juntamente com o noivo. Amém. Melhor do que isso não tem. Não tem, é verdade. Felipe, alguma coisa? Um ponto interessante, pastor, que a gente observa aqui fazendo esse estudo acerca do livro de Cantares, é a característica da igreja infiel, que é o comodismo. Então, e qual é a consequência do comodismo? A falta de vigilância. É verdade. É verdade. Entendeu? E qual foi o conselho que o Senhor Jesus deixou lá atrás para os discípulos, né? Vigiai e orai. Ou seja, a igreja fiel, ela anda em quê? Em constante vigilância e em constante oração. E a gente pode até fazer aqui agora um paralelo com a parábola das 10 virgens, né? Verdade. E qual era a diferença ali das loucas e das prudentes? As prudentes tinham o azeite de reserva. A igreja fiel, hoje ela tem o quê? O Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Estamos andando o quê? Em constante vigilância e oração. Porque o noivo, ele está chegando, o noivo vem. E a igreja fiel, ela tem estado sensível ao falar do Senhor. E a igreja infiel não. Ela tem estado aqui no comodismo, na falta de vigilância. E nós observamos o que ali na parábola das 10 virgens? Que as loucas, elas até tentaram. Não, vão comprar aqui o azeite de reserva. E lendo, né, nós vemos que elas não encontraram. Porque se tivesse achado... Quem é que vende o azeite? O Espírito Santo. Espírito Santo. Já foi. E já foi. Né? A Bíblia vai passar a ser um livro comum. É verdade. Você não tem a revelação. Né? Você vai à igreja, está lá o templo. Mas quem habita no templo não está lá. É verdade. Não é? Esse vai ser o templo. Essa vai ser a grande angústia do mundo. Né? Amém? Amém. Podemos seguir? Vai, fala. Tem um louvor quando os meninos, a Micaela, o Gabriel e o Felipe ficavam comentando, que eu lembrei. Quem é esta que aparece? Quem é esta que aparece como a alva do dia? E aqui o Senhor me revelou uma coisa muito interessante aqui, porque a igreja fiel ela é formosa, mas ao mesmo tempo ela é humilde de coração. Claro. A igreja fiel ela é formosa, mas ela é soberba de coração. Então ela acha
que ela tá salva. Não, tô cuidando da minha salvação, tô cuidando da minha fé, mas não acorda para uma madrugada, quando tem uma convocação não vai, reclama que se tem que ir para a escola bíblica dominical para não perder um cargo na igreja, entendeu? Porém, a igreja fiel não. Ela é formidável como um exército com bandeiras. Amém. Ela vai para a batalha em nome do Senhor, como nós fomos aqui no Evangelho Sem Fronteiras. Irmãos, eu vou contar uma experiência aqui bem rápida. Vocês estão vendo a Micaela aqui. Nós 3 fomos testemunha aqui no Evangelho Sem Fronteiras. Essa menina, ela pregou para 10 garotos. Muito maiores alturas do que ela, e todos os 10 estavam olhando para ela. Amém, Senhor. E dos 10 pediram oração. Não, você pode orar por nós aqui. Chegaram alguns pastores e um diácono depois, mas ela levou a palavra e levou no Espírito. Mas não é o tamanho dela. Não é o tamanho dela. É a autoridade do Espírito. É a autoridade do Espírito. E o Senhor abençoou todos eles. Abençoou, porque alguns foram com tamanho. Foi uma operação do Espírito Santo. O Senhor opera dessa maneira. E a formosura é essa. Você poder ter autoridade de falar do Senhor. Entendeu? Amém? Amém. Podemos seguir? Podemos. Isso. Pergunta número 4. No mesmo verso 9, qual a aplicação profética da expressão que é o teu amado mais do que qualquer outro? Nós vamos ter a resposta do diácono Geraldo Ribeiro, de Teixeira de Freitas, Bahia. Vamos ver depois quem é que vai responder, quem é que vai nos ajudar? Felipe? Bom. Amém? Vamos ver o quiz. Em resposta à pergunta número 4, refere-se a uma comparação entre Jesus e os líderes mundiais. Lembrando que neste período o Espírito Santo não estará mais aqui e a igreja não terá nenhum argumento para contrapor esta posição do mundo. Bem, nós vamos aí ouvir do diácono Geraldo Ribeiro. Felipe, sua contribuição, se você tiver. Pastor, um ponto interessante aqui, né, falando acerca dessa comparação que farão acerca de Jesus com os líderes mundiais. O que nós temos visto hoje? Nós, como igreja fiel, nós temos o quê? Proclamado a palavra do Senhor. E há o quê? Uma operação do Espírito Santo, né? E nós temos visto e testemunhado das maravilhas que o Senhor tem feito através da sua igreja. Ou seja, vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido quebrantadas, né? E têm sido acrescentadas para essa obra. Porém, nós sabemos que em nosso meio há também a igreja infiel. E quando o noivo vier buscar a igreja fiel, a sua noiva amada, o que irá faltar nesse mundo? Aquela substância que define vida no verbo, a fé. Porque a fé, como nós já sabemos, ela é uma onda que está oscilando entre a obra redentora e a obra criadora. Obra redentora, obra criadora. E isso enquanto durar o projeto da graça, o projeto da salvação para a igreja fiel. Então, quando esse projeto acabar, não haverá mais esse convencimento, não haverá mais a operação do Espírito Santo. Por quê? Porque a fé, o Espírito Santo não estará mais aqui. Então, vai haver aquelas pessoas que vão dizer assim, não, tem ainda uma segunda chance, há uma salvação. E nesse momento, o mundo vai falar que é o teu amado mais do que outro. Ou seja, vão comparar. Ué, teu Senhor não te buscou? Então, o que é ele mais do que os líderes mundiais? O que é ele maior do que os religiosos que estão aqui? Você não está procurando hoje uma liderança, né? Você está procurando hoje salvação. E salvação só em Jesus. Só em Jesus. Jesus não veio para pregar liderança mundial. Né? Ele não veio pregar nada. Ele veio pregar a morte dele. Não é isso? E através do sangue dele, não é como lá no Egito, através do sangue do Cordeiro, o primogênito não morreu. E nós temos hoje a salvação. Não é isso? Micaela, Davi. Essa busca pelo poder, né, que o homem tem. Assim como aconteceu em Israel, né? Quando Jesus veio, né? Eles queriam ali um rei político, né? Mas Jesus veio totalmente contrário disso, né? Ele pregou acerca daquilo que é o céu. E ele falou, meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou, né? E a igreja fiel do Senhor está aqui visando esse reino futuro, né? Mas as pessoas que estarão aqui, elas já não vão entender isso. Como o Felipe disse, né? Para isso é necessário ter a fé. O Espírito Santo precisa estar aqui. O Espírito Santo não estará mais aqui. Né? Amém. Davi? Como eu gosto de lembrar, eu lembrei de um louvor, né? Meus irmãos, não se preocupem não, porque eu sou do grupo de louvor, então, da minha igreja. Então, eu associo a palavra ao louvor, porque diz a palavra, né, pastor, que
Louvor e moldura a palavra. Eu moldura a palavra. Disse Ezequias, né? Traze-me o tangedor, e o Senhor começou a falar, né? E eu lembrei do louvor, aquele louvor só em Jesus. Eu vou declamar só a primeira estrofe. É só em Jesus é onde encontra a graça e o perdão, misericórdia e segurança. E sua voz tão profunda fala ao meu viver. Isso. E a voz do Senhor é que quebra o cérebro do livro. É a espada, né? A espada. Vai. Certeza. Certeza. Gabriel? Bem, só para complementar tudo que os irmãos já disseram, no verso 7, o final do verso 7 diz assim: tiraram-me o manto. O manto era a autoridade que a igreja tinha para poder falar do noivo. Era toda a autoridade que a igreja tinha para falar que o Senhor Jesus vem. E quando a igreja infiel não foi arrebatada, os guardas tiraram esse manto. Ou seja, ela não tinha mais autoridade para poder falar do noivo. Não tinha mais autoridade para poder falar de Cristo, porque o Cristo já tinha se retirado. E foi esse questionamento que o mundo, que os religiosos, que os líderes tiveram. Ou seja, você não era Maranata? O que quer dizer Maranata? O Senhor Jesus vem. Mas o seu slogan, o seu título é o Senhor Jesus vem. Ok, o Senhor Jesus já veio. Já veio você. E você? Por que você ficou? E é muito interessante que a palavra, o que é revelado da palavra é rico. Porque pela nossa razão nós só ficamos na letra, mas nós dependemos desse manto que é o Espírito Santo para poder falar, para poder pregar, para poder falar que o Senhor Jesus está vivo e vai voltar. Amém? Mais alguém? Não. Amém. Vamos já à quinta pergunta. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 10, qual a aplicação profética das características e expressões descritas abaixo? Cândido, que é branco, rubicundo, vermelho. Nós temos a resposta de Gabriel Santos, da cidade de Santos, São Paulo. Vamos ver e ouvir a resposta dele. Quem vai fazer o comentário? Qual de vocês? Você, Micaela? Muito bom. Vamos ver? Quando nós lemos Cantares, capítulo 5, verso 10, que diz o seguinte: o meu amado é cândido e rubicundo, ele traz a bandeira entre 10.000. Meus irmãos, o cândido, ele representa a pureza, ou seja, ele ressalta a santidade de Jesus. E o rubicundo, o vermelho, avermelhado, fala acerca do poder do sangue de Jesus. E esse sangue é o que nos dá vida e que nos dá acesso à eternidade. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Isso. Vimos aí a resposta do Gabriel. Micaela, qual a tua contribuição para essa resposta? Amém. Quando a igreja infiel, ela fica aqui, né? Perguntam para ela, qual a diferença do teu amado? O que ele é mais do que os outros? E ela responde, ele é cândido e rubicundo, como o irmão falou. O cândido, ele fala de pureza, né? O branco, a santidade, né? E o vermelho falando do poder do sangue de Jesus. E como falamos anteriormente, essa igreja viveu isso. E nós podemos ver lá em 2 Pedro 2, né? 20, que diz assim, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-a, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Né? Tem mistura? Não tem mistura. Não é? Se você misturar, vai dar uma cor pálida, que é o rosa, né? Aquela coisa... Não tem é um mundo de Apocalipse, né? Justamente. Você ia falar mais alguma coisa? Sim, senhor. Ela foi perguntada, ela viveu essa experiência, né? E o Senhor, né? A diferença que há no povo de Deus, como o Senhor falou, não há mistura, né? Não há mistura. É a igreja santa do Senhor, imaculada, vivendo aquilo que é do Senhor e o mundo não conhece, né? Portanto, quando ela fala ali, eles já não se convencem. Como a gente falou, eles estão ligados aos líderes, né? As coisas que aqui ficaram, porque disso precisa do Espírito Santo. Isso.
Davi ou Gabriel? Qual dos dois? Gabriel? Não? Você pode falar. Sou eu? Sou eu. Lendo o que a Micaela falou, sim, eu achei um texto na palavra que diz assim, Apocalipse 19:13. E estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é a palavra de Deus. Trazendo aquilo que o Senhor falou, pastor. Nesta obra não há mistura. Não. Há a junção das cores. A pureza da santidade do Senhor Jesus e o poder do sangue de Jesus revelado através do Espírito Santo no meio da igreja, como o pastor Amadeu gosta muito de trazer nos seminários. Quando você clama pelo sangue de Jesus, nenhum balde aqui é jogado na cabeça de ninguém, mas este sangue, esta ação do Espírito Santo, ela penetra os nossos corações, nossas almas, purificando os nossos pecados e alimentando o nosso ser com o maná do céu. Bom. E quem é o maná do céu? Senão o amado das nossas almas. O amado do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gabriel? Amém. Então, pastor, só para poder também falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é o meu amado. Meu amado é Cândido e Rubicundo. É muito nítido que a gente está sempre martelando nessa tecla de que a igreja infiel, ela também conhece o seu amado. A gente está martelando que ao decorrer desse versículo 10 em diante, ela vai falar todas as qualidades do seu amado. Vai falar todas as qualidades do seu amado. E é interessante que ainda não foi abordado ainda na EBD, mas o capítulo 6 em diante vai falar sobre a oportunidade de Israel. E Israel só vai conhecer o amado por meio da igreja infiel, porque a igreja infiel vai, ao estar durante esse período da grande tribulação, ao conhecer o seu amado, ela vai apresentar o quão maravilhoso é esse amado. O quão maravilhoso era o seu amado. Era o seu amado, perfeito. Ele perfeito. passou, ela ficou, perfeito. O amado já foi. Exatamente. Amém. Amém. Mais alguma coisa? E é interessante também a gente frisar, né, essas características do Cândido e Rubicundo. Por quê? Porque Jesus, santo, puro, desceu aqui na terra para morrer por nós. E o sangue dele foi derramado para que hoje pudesse existir esse projeto de salvação para as nossas vidas. Então o projeto de salvação está aqui hoje para aqueles que o aceitarem. Está sempre lajeando as nossas vidas, né? Sim. O branco, o sangue, está sempre do nosso lado ali nos ajudando. Exatamente. E o Senhor ele tem nos acolhido, e glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque nós não somos merecedores. Porém, aqueles que irão vencer são aqueles que estão escritos aqui, ó, em Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém. Bem? Amém. Bem, agora nós vamos entrar na parte das crianças, né, intermediários, adolescentes. E nós sempre pedimos um hino para eles cantarem, para nós cantarmos juntos. Vamos adorar o Senhor com esse hino? Amém. Amém. Muitos motivos tenho para te adorar, ó Deus. Tu és pra mim o maravilhoso, o príncipe da paz. Jesus, tu és pra mim o Deus fiel.
Glória a Jesus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Nós Senhor. vamos ver então a pergunta número 6 das crianças, intermediários e adolescentes. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 6, faça uma relação com o que está escrito em Lucas, capítulo 12, 46 e 47. Davi Neves, de Juiz de Fora, Noemi Braga, de São Paulo, Gabriel Xavier, de Petrópolis, e Milena Alves, de Petrópolis, também Rio de Janeiro. Essa menina é do grupo de acessibilidade. Amém? Amém. Vamos Amém. ouvir? Os resultados na vida do servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Os dois textos falam de uma igreja que sabia, mas não se preparou para a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. O servo que sabe a vontade do seu Senhor e não a faz viver uma eternidade sem Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Desobedecer e perder a bênção. A paz do Senhor. Bem, as nossas perguntas, o nosso, eu vou dizer, um semináriozinho, né, que nós tivemos, eu só queria fazer uma pergunta, Milena. Uma experiência que você teve na época que você era criança, intermediário ou adolescente? Uma experiência que me marcou muito foram as aulas de adolescente com a tia Vilma. Aquele processo que a gente está entre adolescente passando para jovem, e a gente começa a conhecer o Senhor mais profundamente, né? Que a gente começa a caminhar com nossas pernas. E aquelas aulas foram muito importantes. Cada aula era uma edificação espiritual para mim muito grande, para lidar na escola, né? Com tantas coisas que são oferecidas, né? Nossas crianças, nossos intermediários e principalmente nossos adolescentes. E ali eu guardava aquelas aulas no meu coração e sempre serviu de livramento, né? A palavra do Senhor, uma bênção. E o ataque do adversário não é só na universidade. Não. Os adolescentes também têm ataque. Também. Eu não vou abrir para vocês, porque eu sei que vocês têm muito espírito. Davi, principalmente, Gabriel, Felipe. Nós estamos terminando nosso programa. Eu queria pedir a você que está nos assistindo, grave seu vídeo, bote o seu telefone na horizontal, vamos gravar, né? Inscreva-se no canal, nós estamos aí com quase 900 mil inscritos. Ajude, Milena, pega lá na sua igreja um idoso, uma pessoa que não conseguiu se inscrever. Adote, não é? Nós vamos adotar um membro da igreja para ajudar a se inscrever no canal. Vamos seguir, né? Peça essas pessoas para seguir na rede social, dá o like. No programa de hoje, vai lá na mãozinha do ok, dá ok. Na próxima semana, né, nós teremos aí seminários, mas hoje, domingo, 19 horas, nós temos o nosso culto. Às 20 horas pelo YouTube. Passem o link, né? Vamos evangelizar. A evangelização digital. Tá? Eu queria que vocês fizessem um convite agora aos amigos de vocês, lá de Caxias, que viessem gravar com a gente. Quem vai falar? Você, Gabriel? Amém. Amém, eu posso falar. Então, meus irmãos, meus amigos de Caxias, jovens, foi uma experiência incrível, foi muito gratificante essa conversa juntamente com o pastor, juntamente com os irmãos, sobre um pouco sobre o que temos aprendido na escola dominical. E você, que também é de Caxias, jovem, que tem a oportunidade, estude, se dedique, busque ao Senhor, para que o próximo episódio, para que a próxima gravação seja você aqui com a gente, abordando, falando sobre o que nós temos aprendido na escola bíblica. Amém? Pode vir e que vai ser uma bênção, amém? Amém. E uma coisa só, tá? No próxima semana eu quero ver o vídeo de vocês, as perguntas. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos.